Tem uma passagem que mostra num livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, um rapaz desencarnando e o olhar, acho que eu já devo até ter comentado aqui, o olhar terreno, ele estava num hospital com todo o equipamento, aparelhagem, para desencarnar ali, mas com todo o respaldo que o dinheiro dele poderia pagar. Só que ele foi um homem muito, muito mau, com muitos funcionários, abusou muito, né, explorou muito. Então ele não angariou nenhuma simpatia de nenhum encarnado e nenhum desencarnado, pelo contrário, só pessoas revoltadas com o modo dele de agir. E aí esse espírito está desencarnando. E aí vem o Manuel Filomeno junto com o mentor ali espiritual dele, em espírito, né, observando aquela cena, e ele indaga, vendo já ao redor aparecendo espíritos só à espreita, né, para se apoderar dele, se vingar, sugar os fluidos, né, do corpo físico ali. E ele fala assim, mas a gente pode ajudar? A gente poderia fazer alguma coisa? Ele fala, sim, poderíamos fazer um campo vibratório aqui que eles não teriam acesso, acolher ele, levar para algum lugar. Ah, mas por que a gente não faz? Ele falou, porque ele não, no processo, na vida dele, ele não angariou esse merecimento. E se a gente faz isso, ele vai achar que agiu correto, né? Ele não vai ter uma lição. Agora, esses espíritos que vão levar ele possivelmente para ser ali um prisioneiro no umbral, vai levar um tempo até que ele se peça de coração o perdão e se arrependa de coração por tudo aquilo que ele fez, aí a gente pode auxiliá-lo. Aí ele conclui dizendo assim, então quer dizer que agora esse sofrimento em que ele vai passar na mão desses obsessores é o remédio. Então justamente aquela aflição é que é a lição, né? Ó, e a gente não vê por esse lado, às vezes, quando é conosco, né? Exatamente. Você vê, falando de experiência na vida espiritual, o André Luiz conta dele, no nosso lar. Ele ficou 9 anos nas regiões infelizes lá do umbral. Mas a primeira oração, Éder, a primeira oração que ele fez, ele foi atendido, foi recebido e foi retirado lá. Agora, por que demorou 9 anos? Não poderia ter sido logo no momento que ele abriu os olhos? Dependia dele, né? Precisava ter conteúdo íntimo, precisava ter condição e disposição íntima para fazer isso. Mas ele não teve uma vida muito regrada, né? Ele não teve uma preocupação com as questões divinas, de espiritualidade, ele não viveu isso. Está muito apegado às coisas da matéria. E naturalmente carregou isso depois que o corpo físico morreu, continuou dentro dele. E viveu assim durante 9 anos. Até que, vencido pelo cansaço, né, ele se curvou diante da providência divina, da bondade de Deus, e conversou com o pai e foi atendido de imediato. Né? Poderia ter sido antes. Como também poderia ter demorado muito mais se ele persistisse na rebeldia daquele comportamento. Né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.